Hoje eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre esse lugar do em memória de mim, de quando Jesus disse essa frase, fazer isto em memória de mim. Por muitas semanas isso tem ecoado na minha cabeça, até que eu me encontrei com essa frase, que diz assim: quando Jesus quis explicar aos seus discípulos sobre o significado da sua morte e da sua vida, e, enfim, da sua existência, ele não lhes deu uma teoria, ele lhes deu uma refeição. E eu não sei se você já percebeu, na caminhada de Jesus aqui na terra, ele fez muitas refeições, ele sentou em muitas mesas. Tem lá a mesa famosa da Maria e da Marta, ele sentou na mesa do Zaqueu. Toda hora Jesus estava sentado numa mesa, você não acha isso curioso? E agora, depois da entrada triunfal em Jerusalém, e depois de vários últimos encontros, Jesus vai para uma última mesa antes da sua morte, a última ceia. E é nessa mesa, e é essa mesa, e esse lugar, e esse cenário que eu queria invadir com você. Será que você pode imaginar aquela sala, aquela mesa, a mesa posta, o que tinha ali, os utensílios, o pão, o cálice, as pessoas sentadas ali? Eu queria fazer um passeio com você pela última ceia, pela última refeição de Jesus antes da sua morte. Lucas 22, no versículo 19, a gente lê assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E é interessante que os 4 evangelhos narram essa mesma cena, cada um do seu jeito e da sua forma peculiar de escrever. E se você olhar depois com mais calma e mais atenção, você vai ver que logo depois dessa refeição, Jesus foi ao Jardim das Oliveiras, foi crucificado, morre e ressuscita. E daí, quando ele ressuscita, ele se encontra várias vezes com os discípulos, com as mulheres, e de novo uma refeição. Jesus está na beira da praia, lá em João 21, e chama os discípulos: venham comer. E lhes dá pão, e lhes dá peixe, e ensina outra vez, e dá outra ordem. Em Mateus 28, a gente lê o que Jesus conversa com os discípulos do João 21. Em Mateus 28, Jesus disse aquilo que a gente já sabe: ide por todo mundo, ensinando o que eu ordenei, batizando, e estou convosco até o fim. Toda vez que Jesus se senta, a gente precisa prestar atenção. Toda vez que Jesus põe a mesa, a gente precisa parar e reparar. Ali ele está ensinando alguma coisa sobre como a gente realmente deve viver. Nessa cena do Em Memória de Mim, na última ceia, Jesus nos dá uma ordem, que é um convite sobre o tipo de vida que se vive em memória dele. Como é que um cristão deve viver se quer exaltá-lo, se quer viver em honra ao nome desse Cristo? E ao passear por essa cena dessa ceia, eu encontro os elementos que me direcionam, que me dão dicas de como devo ser e fazer nos meus dias, que me apontam para lugares e para formas de viver que vão ser formas de anunciá-lo também. Amém? Primeira coisa que eu vejo nessa cena: a mesa. Para mim é a mesa. Quando eu olho a cena da última ceia, primeira coisa que me chama a atenção é a mesa. Uma mesa emprestada de um lugar emprestado. Olha que
interessante. Será que é por acaso? O jumentinho era emprestado, a mesa era emprestada. Cenas antes, uma mulher derrama um perfume aos pés de Cristo. Será que não tem um padrão ali? Será que Jesus não está tentando ensinar que a vida em memória dele é uma vida partilhada? É uma vida de generosidade. Quem vive em Cristo e cheio do Cristo, vive uma vida que não se contém em si mesmo, é uma vida de fluxo, de derramar, de emprestar, de abrir a porta. Deixa bagunçar em sua casa. Sua casa está muito arrumadinha, meu irmão. Abre as portas. Empresta a mesa. Empresta o jumento. Derrama o perfume. A mesa me ensina que a vida do reino é esse fluxo de generosidade. A fonte de água viva que vem em mim, mas ela não me encharca apenas, ela flui. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. A vida de um cristão que se encontrou com esse Cristo do sacrifício é uma vida que flui, ela não retém, ela não sabe ter só para si. Ela não é água parada, ela é movimento. Eu vejo uma mesa que me ensina sobre a partilha. Na última ceia, no fazer isso em memória de mim, eu vejo o pão. Aí está óbvio, né? Todo mundo viu o pão. Todo mundo come o pão. E Jesus fala uma coisa muito interessante sobre o pão. Vou dar uma viajada aqui com vocês. Segura, aperte os cintos para a viagem, ok? Duas coisas sobre o pão que eu acho muito interessante. Que Jesus disse o quê? Esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Aí ele reparte, fazer isso em memória de mim. O que é o corpo de Cristo hoje? O que a gente fala que é o corpo de Cristo hoje? A igreja, certo? Então, o pão, ele me fala sobre provisão de salvação. Porque, presta atenção, o corpo de Cristo, ele foi partido e rasgado, para que muitos pudessem ter o que comer e fossem saciados. Ele não foi assimetricamente recortado. E por isso, a igreja é tão diversa. Porque a igreja é um pão repartido, não é um quebra-cabeça desmontado. Não é, vamos montar as pecinhas aqui que vai dar. Não, meu irmão. Tem provisão de salvação, de todo jeito, de toda modalidade. Então, fica tranquilo, você não precisa estar 100% certo, a gente não precisa estar 100% certo, a igrejinha lá, o irmão, o pastor, deixa eles falarem, deixa eles serem. É o pão repartido, diverso, está alimentando alguém. Viagem número 1, o pão é provisão da salvação, amém? Agora, o pão também é provisão para a nossa vida individual. Para nossa satisfação, Jesus se preocupa com os desejos do seu coração. Jesus se preocupa com os seus sonhos. O pão é provisão, é um sustento para o meu cotidiano. O pão daquela mesa me lembra que realmente de nada eu terei falta. Como diz o Paulo Júnior, não vou ter falta de nada, nem de alegria, nem de tristeza. Mas na tristeza eu não tenho falta, eu sou saciado também. Porque o pão é provisão. É provisão. Quando eu olho para a mesa, eu lembro, a minha vida em memória dele tem que ser partilhada. Eu olho para o pão, eu me lembro, tem provisão. Provisão de salvação. Provisão de satisfação. Amém? Outra coisa que tem na ceia, o cálice. O cálice. O cálice me lembra, me remete ao propósito, à tarefa. Porque depois, mais na frente, Jesus olha o quê? Afasta de mim esse cálice.
O cálice é o que me dá força para o propósito. O cálice é a força que eu preciso para a missão difícil que eu tenho que cumprir. O cálice é uma consciência de que eu não estou fazendo essa tarefa sozinha. Agora tem um negócio diferente correndo nas minhas veias. Para Jesus, ao tomar do cálice, ele estava se lembrando, mas ao mesmo tempo se fortalecendo para a sua missão, que sim verteria o seu sangue naquela cruz. Mas para a gente aqui hoje, ao tomarmos da ceia, ao lembrarmos do cálice, a vida em memória dele é uma vida que não desiste dos propósitos que estabeleceu, amém? Dos compromissos que fez, dos votos que fez, dos compromissos que assumiu. É olhando para esse cálice, para essa mesa, que eu tenho força para entender, é o sangue de Cristo que vai me ajudar a passar por isso. E tudo bem se ficar difícil demais e você falar, Deus, eu não estou aguentando, afasta de mim esse cálice. Até Jesus falou isso, fica tranquilo, tá? Você pode se lamentar, porque é no lamento aos pés do Cristo, aos pés do Pai, que Ele nos dá força, Ele nos dá visão, estratégia para a gente vencer, para a gente enxergar por onde ir, amém? Às vezes, você não se voluntariou para passar pelas coisas que está passando hoje. Porque tem coisa que foi você que escolheu, não é verdade? Tem coisa que foi você que escolheu. Está acima do peso porque está comendo demais, sem fazer exercício. Foi você que escolheu. Está com sono, não está dormindo direito. Essas coisas, né? Ai, que marido chato. Foi você que escolheu. Ninguém pôs a arma na sua cabeça. Ok? Então, foi porque mereceu, né? Agora, tem umas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não se voluntariou para elas, não. Não é verdade? Então, às vezes, tem uma doença que chega na sua família, uma crise no casamento, um filho rebelde, um desemprego. Você fez tudo e mesmo assim aconteceu. E aí? E este cálice? Difícil de engolir, difícil de carregar. Meu irmão, minha irmã, há poder e graça suficiente para você. Há poder e graça para lidar com seu filho atípico, que você não pediu, que você não fez nada para que isso acontecesse, mas Deus te agraciou com essa criança, Deus vai te dar força e sustento para isso. Amém? Há poder e graça para você passar e beber desse cálice. Não se desespere. Na mesa da última ceia, na cena da última ceia, eu vejo uma mesa da partilha, o pão da provisão, o cálice do propósito e os convidados. Ah, gente, os convidados, que maravilha, né? Que turminha maravilhosa que Jesus convidou. Os convidados da festa de Jesus, da última ceia. Você percebeu um negócio aqui? Toda hora, quando você lê lá o relato de Lucas, Jesus fica falando do Judas que ia trair ele, mas sem mencionar o nome do sujeito. Falar, alguém vai me trair aqui, estou ciente, fica tranquilo, estou sabendo. Hora nenhuma eu li Jesus tentando persuadir Judas de fazer o contrário. Você que já leu um pouquinho dessa parte da Bíblia, alguma hora Jesus falou, Judas, não me traio, isso é coisa ruim de fazer? Alguma hora Jesus já sabia que o Pedro ia negar. Você viu Jesus falando aí, Pedro, não me nega, por favorzinho, não me nega.
Tomé vai duvidar. Tomé, passa essa vergonha não, Tomé. Sabe o que eu aprendo com os convidados de Jesus? Que às vezes a gente tem que deixar as pessoas serem o que elas são, cara. Cuida de se segurar no seu propósito. Porque Jesus não cancelou a mesa, Jesus não cancelou a cruz, Jesus não cancelou o caminho dele por causa dos Judas, dos Pedros e dos Tomés. Cuida do seu. Judas sempre serão Judas, Pedros sempre serão Pedros. E está tudo bem. Ai, mas eu não vou abrir a minha mesa para essas pessoas. Aí é quem ganha e quem perde é você. Jesus podia ter falado o quê? Gente, vão acabar, não vai ter festa, não vai ter última ceia, porque eu vou fazer última ceia para ter Judas aqui comigo? Vou ter última ceia para pôr Pedro desvairado aqui comigo? Vou não, gastar meu tempo com gente assim? Vão cancelar a cruz, porque tem um que vai me trair. De boa, continua, segue o fluxo, segue o baile, segue a vida, cuida do seu coração, porque quanto mais você pertence à mesa, mais você faz os outros pertencerem, e mais isso vai curando as pessoas, e dando força para elas tomarem dos seus próprios cálices e cumprirem seus próprios propósitos. Teve o Judas que traiu, mas teve lá o João que ficou, o Pedro que regenerou. Olha quanta coisa boa veio daquela mesa. Porque Jesus se deixou pertencer e deixou que outros pertencessem também. Apesar do que eram e do que deixaram de ser. Os convidados de Jesus me ensinam a importância do pertencimento. Porque quando eu pertenço, eu falo, isso aqui é meu. Isso aqui nós vamos fazer junto. A gente divide a carga, a gente bebe do cálice junto, a gente dá a mão um para o outro e a gente segue. Por último, nessa cena do Em Memória de Mim, eu vejo a mesa, eu vejo o pão, eu vejo o cálice, eu vejo os convidados. E eu vejo uma ordem. Jesus, talvez no desenho que você viu desde criança, ele está no meio da mesa, aquela mesa do Da Vinci, né? Já tem gente que fala que era um negócio mais redondo, mais orgânico, sentadinho no chão e tal. Eu gosto mais dessa versão. Mas eu imagino Jesus ali dando a ordem. Fazei isto. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 26, o Paulo traduz isso de um jeito muito legal. Ele diz que toda vez que a gente comer o pão e tomar do cálice, a gente anuncia a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Essa palavra anúncio eu acho tão legal, porque qual que é a ordem que Cristo nos dá na última ceia? Fazer isto. Este anúncio. Este anúncio é uma declaração poderosíssima. Quando a gente senta numa mesa e a gente come do pão e toma do cálice e pertence e deixa os outros pertencerem, a gente está fazendo uma declaração. Não só para quem assiste, mas para o mundo invisível. Acabou. Aqui a morte não manda mais. A declaração, o anúncio de quem participa dessa mesa é: uma nova ordem chegou. Tem um novo alvorecer chegando. Cristo venceu o que era invencível. E hoje a gente sofre, a gente soa, a gente chora, a gente tropeça, a gente se machuca, mas a gente tem uma esperança. Tem uma coisa nova chegando.
E toda vez que ficar difícil demais, ficar confuso demais, lembre-se das ordens. Lembre-se das ordens do Cristo. Lembra da última coisa que Jesus falou com você. Algumas semanas atrás, eu estava compartilhando isso com os meninos do Start lá embaixo. Qual foi a última coisa que Jesus falou? Ah, Jesus não fala comigo. Não, então vai para a Bíblia. Qual que foi a última coisa que Jesus falou antes de subir? E se apega nisso. É para fazer o quê? Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que foi a última coisa que Jesus falou? Ide, ensina a minha ordem. Qual que é a ordem que Jesus mandou ensinar? Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama o próximo como a si mesmo. Até quando eu tenho que fazer isso? Até o fim. Mas não tem nenhuma ordem que Deus dá, que Cristo dá, que não venha sem promessa. Não sei se você já reparou na Bíblia. Não tem ordem que não venha sem promessa. E Jesus prometeu estar com a gente todos os dias até o fim. E Ele não está só quando você é perfeito, Ele não está só quando você é sorrindo. Mas onde Jesus estava quando eu estava chorando do seu lado, meu irmão. A promessa é o que segura a ordem. É o que me dá força e resistência para cumprir a tarefa. A gente não está aqui à toa. Você foi comissionado. Tem uma tarefa para você. Independente da sua área de atuação, do seu lugar de existência. Você tem uma tarefa que é viver generosamente, demonstrando assim o amor de Deus e o seu amor por Deus. Porque quando você ama a Deus, você só consegue viver se for para partilhar. Se for para ser provisão também. Para ser pertencimento. Quando a gente vive consciente da nossa tarefa, a gente precisa viver consciente das promessas. Porque as promessas vão nos dar força para levantar no outro dia e falar: as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a minha vida. Mais um dia, amém. Segundou, bora. Ai, está difícil, ai, está cansado, ai, está pesado. Lembra das promessas. Lembra das promessas. Como o Gui falou no começo, a fé é movimento. A ordem é movimento. E a gente só se movimenta por fé. Porque a gente acredita que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença e a morte já acabou. Em memória dEle, vamos viver uma vida partilhada. Nesse fluxo da generosidade que o Rei nos ensinou. O Cristo que dá atenção à moedinha da viúva pobre, ao jumentinho humilde. Com muito ou com pouco, vamos viver uma vida que partilha. Em memória dEle, vamos viver conscientes e abertos à provisão criativa de Deus. Uma provisão de salvação e de satisfação. Uma provisão que nos faz fartos na falta, fortes na fraqueza, plenamente satisfeitos. Em memória dEle, vamos viver, provendo pertencimento, pondo mais cadeiras na mesa, sendo fonte de acolhimento, sem ter medo dos Judas que vão trair e dos Pedros que vão negar. Porque quem pertence anda firme no propósito. Quem pertence bebe do cálice. Quem pertence compartilha e suporta a missão e divide a carga. Quem vive em memória do Cristo até chora, mas não se desespera, porque tem uma promessa. Nós temos uma promessa na qual podemos nos agarrar, na qual podemos firmar os nossos pés. O nosso Deus está vivo. Cristo ressuscitou. E Ele está trabalhando. Ele não ressuscitou e está lá de boa no céu, olhando a história acontecer. Ele está aqui no meio de nós. Ele é Deus presente entre a gente. E nós podemos viver em memória dEle, sim.
nós podemos viver uma vida que o honra, sim, partilhando, sendo provisão, propósito, pertencimento, e acreditando e andando em suas promessas. Lembrando, queridos, hoje o Marcos lembrou de uma frase de um amigo nosso, que diz que as promessas que nós recebemos, elas não são uma previsão. Para de pedir promessa para Deus para ter previsão do seu futuro, para ter previsão do que vai acontecer, para saber se vai para a esquerda ou para a direita. A promessa é provisão. Ela é o que sustenta a gente no caminho. Quando recebeu uma palavra de Deus, através da boca de alguém, através da palavra, lembra que essa promessa é provisão para a sua vida e para a minha vida.